o quão frustrante é para você ver o momento político que a gente está vivendo, em que parece que tratar dessas questões de maneira simples virou quase que uma bandeira, assim, né? Quando o Bolsonaro trata é o vagabundo, e trata a mulher do jeito que trata, quer dizer, é um atraso que vai contra a luta da educação, contra a luta da evolução do ser humano, mais do que isso. Uma coisa que eu sempre brinco, assim, tudo o que é caro pra mim, o Bolsonaro tá contra. Então, as pessoas reclamam, mas você só fala mal, você só se posiciona e luta, e eu... Poxa, mas ele escolheu ir contra a área de educação, meio ambiente, direito das mulheres, como é que eu vou ser a favor, sabe? Não tem como. E aí, assim, eu sou uma pessoa muito otimista. E quando a gente olha pra humanidade, tem uma frase do Obama que eu acho massa, não lembro certinho, mas que ele fala, se eu tivesse que escolher qualquer ano pra nascer, seria sempre o último ano. Enquanto mulher, isso é muito verdade. Tipo, 90 anos atrás eu não podia votar. 30 anos atrás eu não podia ter um cartão de crédito, sabe? Então, é claro que as coisas estão evoluindo. Só que não evolui assim retinho. Evolui subindo e descendo, subindo e descendo. E é claro, agora a gente tá numa quedinha agora. Tá, a gente tá tendo muito retrocesso em feminicídio, que é um companheiro ou ex-companheira assassinar uma mulher, muitas vezes. A gente está tendo retrocesso na educação. O Ministério da Educação é um apagão. Não fazem absolutamente nada há 2 anos e meio. A gente tem 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Pela primeira vez em não sei quantos anos. Então, são vários retrocessos e a gente pode desanimar. Mas quando a gente olha a perspectiva com mais anos, a gente está avançando enquanto sociedade. Eu não sei, eu não tenho a noção exata se a gente está realmente regredindo em números a questão do feminicídio. Eu acredito que em outras épocas se matou muito mulher e se bateu muito em homossexual. A questão que eu acho extremamente positiva é que hoje nós temos acesso a uma tecnologia que nos permite saber e conhecer essas histórias. As pessoas têm voz através das redes sociais, as histórias viralizam. A gente está vivendo num momento que, felizmente, a tecnologia está nos permitindo descobrir o que é o mundo de verdade. E isso eu concordo, assim, quando a gente começa a ver uma maior notificação de feminicídio, de casos de racismo, para mim é porque a gente está olhando mais. Agora, o problema é a pandemia. Na pandemia, se a gente compara 2 meses, abril, aumentou 40% o número de denúncias por causa da pandemia de violência doméstica. Sim. Vamos olhar na pandemia, violência sexual também aumentou. A questão da educação, tem estudos que falam, não é que a meninada não aprendeu esse 1 ano e meio, regrediu. Tipo, desaprendeu alguns meses de conhecimento. Isso vai impactar a vida dessas crianças para sempre. Querida, é foda isso. Então, assim, é que na pandemia, os números mostram que a gente regrediu mesmo. Não é só uma questão de notificação. Além da violência, tudo o que você falou é muito verdade. É que as crianças perderam durante esse tempo, cara, de conhecimento, de interação, né? Meu filho começou a pandemia, ele tinha 8 anos, ele tem 10 anos agora. E assim... E é um momento que cada ano importa tanto, né, para o desenvolvimento. Ele precisava muito mais interagir com outras crianças. A carência dele maior era essa, do que especificamente aprender a letra, o cálculo, a caligrafia, mas o convívio com outras crianças é uma carência do meu filho. Sempre foi saber lidar com a vitória, com a derrota. Eu acho que a gente perdeu não muito, tem noção ainda do qual vai ser o impacto, mas essa geração vai ter um impacto grande. Eu não tenho dúvida disso. E até assim, o Brasil é desigual, né? E aí chega uma pandemia, escancara e aprofunda isso. Tem um dado que eu lembro todos os dias no trabalho. 55% dos alunos que moram em favela não puderam estudar no último ano da pandemia. 55%, ou seja, se você é um estudante morador de favela, de cada 2, não teve acesso à educação. Que loucura. E aí tem um outro dado que também eu acho muito assustador, que compara quem consegue concluir a educação básica e o ensino médio e quem não consegue. Quem não consegue concluir o ensino médio vive na média 3 anos a menos. Nossa Senhora. Tem salários menores, maior chance de ter uma doença grave, se envolver com criminalidade, ou seja, a gente, como sociedade, ignora a educação, mas a educação é vida. E a gente vai estar condenando uma geração inteira. E eu acho que você falar isso tem uma força que, obviamente, é muito maior do que... Não acho que quem não teve a experiência de vida que você não tem não pode falar, eu não concordo. É isso. Mas eu acho que você nasce de um lugar de conhecimento de alguém que deu a volta por cima. E seria passou, não dá a volta por cima, mas passou por essas questões. Seria muito fácil você
se considerar, eu sou um caso qualquer e se eu cheguei, você também pode. A frase que eu mais, assim, que mais me dá angústia é quem quer consegue. Porque... Você poderia muito bem falar isso. Mas não é verdade. Não é verdade. Eu entendo. E é essa angústia. Acho que, às vezes, quando... Não subir o tom, mas quando eu me revolto com uma coisa da educação, quando eu falo contra o ministro, na hora que eu me posiciono, fiscalizo, é porque para mim é pessoal. Sabe? Não é um número, uma teoria, uma cartilha. É pessoal. Eu conheço gente que morreu porque não teve oportunidade. Eu vi o que a educação fez na minha vida. Como é que eu vou achar graça de um ministério que em 2 anos e meio não faz nada? Sabe? E essa questão do MEC é muito grave, porque a gente tende a focar nas coisas ideológicas que viralizam. Mas na hora que você tem um ministério que coloca como única pauta, em 2 anos e meio, educação domiciliar, que impacta 7 mil famílias, quando a gente tem 50 milhões de alunos... Isso quer dizer que você não tem política de financiamento, você não tem política de alfabetização, de nada que importa. E aí eu sempre tento trazer isso, que as pessoas falam assim, mas você discorda ideologicamente. Discordo mesmo. Mas são incompetentes. Mas querem te descredibilizar o que você tem a dizer, como que se fosse tem só uma fundamento. Discordância ideológica. E não é. O MEC tem 1,2 bilhões de reais para usar nesse momento para estruturar a escola. Não usaram. O dinheiro está em caixa e eles não usaram. Ano passado, até agosto, eles tinham um programa para conectar escolas. Eles usaram R$0 desse programa que estava lá. Porque não só essa ideologia rasa, mas são incompetentes, sabe? Não trabalham pela educação.